Olá, Dimitri. Opa, salve, salve, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se você me ouve bem. Tá direitinho, sim. Tá direito? Não, então tá. Porque às vezes esses fones de ouvido não funcionam. Sabe É, como que né? fala fone de ouvido aqui em Portugal? Oi, alô? Sabe como que fala aqui em Portugal fone de ouvido? Não, não. Auricular. Auricular. Aqui temos o protetor auricular, que é pro pessoal que Sim, trabalha em de obra. obra. Exato. Isso. Aí não fala obra, né? Aí é Não, restauração, né? Pessoal de não, obra. não. Na verdade é o seguinte, fala também obra, tá? Fala reabilitação. Enquanto você Uhum. vai recuperar uma casa aí no Brasil, aqui você vai reabilitar. E tem outras coisas também. Agora, uma coisa que é legal de obra é que aqui não tem assim peão de obra. Uhum. Os peões são os pedestres. Então, na faixa de pedestre e passadeira, eles chamam de faixa de peões, Uhum. ou passadeira de peões. Muito interessante. Então vamos continuar o nosso bate-papo aí de semana passada. Perfeito. Rendeu bastante, né? Foi bem, bem legal. Deu pra gente conversar bastante. Que nem eu te falei, Portugal realmente é um país que surpreende todo mundo que vem aqui, né? Porque quem pensa em viajar para Portugal, obviamente, já ouviu falar de Lisboa, do Porto, pelo menos, né? Mas tem Uhum. muita coisa, né, além dessas duas cidades. E é legal a gente fazer bate-papos e conversas que dá para pessoas conhecerem um pouquinho mais, né, o que representa esse país, as coisas e curiosidades que ele tem, Oh, e vai muito além, né? muito Vai além, muito além de Lisboa e Porto. com certeza. A gente vai começar do norte para o sul, né? Eu acho que era uma boa, né? Não sei, vamos fazer isso? Pode, pode. Você Eu, que eu acho o decide. seguinte, olha, eu acho o seguinte, norte, você fala em norte de Portugal, mesmo que a pessoa não goste de vinho, ela tem que visitar o Douro, né? Porque muita gente às vezes restringe, né? Ah, eu não vou nessa região porque eu não bebo. Uhum. É a mesma coisa que a pessoa ir num local católico e não ser católico. Sempre você vai aprender coisas, né? Ou seja, se você tem que ir pela história, você tem que ir, né, pelo conhecimento, por buscar a cultura, os costumes da região e vai te enriquecer. No caso do Douro, é uma região que ela é patrimônio da humanidade e uma curiosidade que acho que pouca gente fala, né? Todo mundo fala das belezas do Douro. É uma região de montanha e é uma região que tem o xisto, tá? São montanhas de xisto, que é uma pedra lamelar e que nos Estados Unidos já se consegue extrair até petróleo. Só que, como essas montanhas aqui em Portugal são patrimônio da humanidade, não se pode tocar. E também não se foi verificar se esse tipo de xisto poderia gerar o petróleo, senão Portugal seria o país mais rico do mundo, mas isso não foi pensado. Agora, as belezas naturais que tem no Douro é impressionante, tá? Você tem, assim várias regiões e várias cidades pequenas dentro do Vale do Douro, que é um vale, né? O Rio Douro passa entre montanhas e toda essa montanha ela é dedicada praticamente 100% à cultura da uva, com diversas castas, tipos de diferentes regiões do mundo são plantadas ali. E uma casta que se destaca, e até falando isso, eu já digo que é uma dica para quem vier a Portugal, se você tem dúvidas sobre vinho português e você quer consumir um vinho português na sua refeição, veja se esse vinho tem a casta Touriga Nacional. Essa casta é uma casta autêntica portuguesa que foi criada aqui. E se um vinho tem essa casta,
é garantido que vai ser bom. É bom para quem não conhece muito de vinho. Sim, sim. Portugal é um país que não tem muitos vinhos monocasta, certo? São misturas de castas, ou blenders, né? Vários tipos de uva, vamos ser mais claro, e para gerar qualquer tipo de vinho. Existem muito poucos monocastas em outras regiões do mundo, que é um tipo de uva só e faz o vinho. Bom, no Douro, você tem, então, já começa com isso, as paisagens maravilhosas, as experiências que você pode ter nessa região. Uma das experiências que vale demais a pena é o passeio de barco. Existem pequenos cruzeiros com os antigos barcos que eram utilizados para levar o vinho para o porto. O Douro, ele está a cerca de 120 quilômetros do porto, tá? E o vinho do Porto, ele é produzido no Douro, só que é vendido no Porto. Sendo que esse vinho é um vinho que foi criado ao acaso. Os ingleses, né, no século XVIII, eles viram o potencial da região do Douro, começaram a fabricar vinho, e era vinho de mesa normal. Assim, vou falar uma historinha bem resumida, mas que dá para ter uma noção, né? Tem outros detalhes e envolve essa história. Enfim, eles começaram a fazer vinho. Na primeira ida até Inglaterra, para levar esse vinho, assim, o vinho chegou, o vinagre, estragou o vinho. Demorava muito tempo para você fazer uma travessia dessa. O que eles fizeram? Eles colocaram aguardente para fortificar o vinho, né, para ele resistir ao longo da jornada de navio. Quando chegou lá, não virou vinagre, mas criou uma espécie de licor. E eles começaram a ter gosto por isso, investiram demais nessa questão de iniciar a produção do vinho do Porto. Então, tem registros, aproximadamente 1750, começou a produção desse famoso vinho do Porto, que é reconhecido mundialmente, né? Sabem que o vinho do Porto é português. Mas foram os ingleses que iniciaram isso ao acaso. Então, o Douro, você tem assim, um passeio também completo, tanto para você ficar hospedado lá, ou estar no Porto, né, pela proximidade. Já ficaria difícil estar em Lisboa e ir para o Douro. Não sei, você perderia muito tempo na estrada. E é uma região também que é muito forte pela gastronomia. A gastronomia da região do Douro é um caso à parte. Porque eles têm pratos não só com frutos do mar, que é uma constante em qualquer região, né, de Portugal, só que ali nós estamos afastados da costa, tá? Região de montanha. Ali a gente está mais perto da Espanha, inclusive. Então o que acontece? É muito comum a carne de vaca, carne de panela, feita com vinho. Eles chamam aqui de vitela, né? O prato de vitela, que é feita com vinho, que é um prato genial também, que tem no Douro. Então, você tem isso, você tem paisagem, tem essa questão da experiência vínica. Uma curiosidade, já que falamos de o Douro e Portugal todo praticamente não produz o suco de uva, tá? Praticamente 100% das uvas destinadas para produção de vinho. Existem uma ou duas, não é um costume português você ir no mercado e encontrar um suco integral que a gente tem aí no Brasil, são muito bons e saudáveis, né? Não existe, sabe? Bom, o Douro, então, tem as características, muitas pessoas também escolhem essa região para fazer uma lua de mel, porque é um lugar tranquilo, natureza, aqui se chama muito turismo rural, com requinte. Existem hotéis resorts de altíssimo nível. Eu destacaria um hotel, que é o Terras. Esse hotel é dos mais conceituados do mundo. É uma rede estrangeira que possui um resort no Douro. E é algo assim genial a experiência que você tem, né, passar uns dias lá. Depois, nós estamos assim dentro da região norte, né?
para quem não conhece direito o norte de Portugal, seria equivalente você estar no Porto, que está na costa, e andar em linha reta, você chega no Douro. É mais ou menos isso. Perto dali, tem uma região que é das mais importantes de Portugal, que é a região de Guimarães. Guimarães é onde foi fundado Portugal. Tá? Portugal, ele é um país que ele surgiu depois de uma... curioso essa história. Ele surgiu da briga da mãe com o filho, sabe? O que acontece? Toda essa região, onde hoje é Portugal, fazia parte da Espanha, da Galícia, era um condado da Galícia. Sendo que o sul de Portugal, nessa altura, estamos falando no princípio do século XII, né? Era tomado pelos árabes. Os árabes vieram no século VIII, ficaram até o século XII, praticamente, você pega assim, o que hoje é Coimbra para baixo, você pega Madrid para baixo, no caso da península, né? Tudo para baixo era mouro, era árabe. Que eles vieram aqui do norte da África e conquistaram essa região por muito tempo, né? Praticamente 400 anos. E o que acontece? Na época, né, do surgimento de Portugal, aconteceu da seguinte forma. A mãe do primeiro rei português era espanhola, era filha do rei espanhol, Afonso VI, rei de Leão e Castela, um rei muito importante na época, né? E ela casou com um nome francês, o Dom Henrique. Então eles foram morar em Guimarães. O rei espanhol deu para eles um condado chamado portucalense, que, analisando assim, vai de Coimbra até toda a parte de Portugal, inclusive o Douro. E, portanto, deram para eles cuidarem disso. O que acontece, para ser mais rápido, né, para resumir a história, nasceu ali o primeiro rei de Portugal, ou seja, era o neto do rei espanhol, ia ser o futuro rei da Espanha, né? Foi preparado desde criança para se tornar um nobre. Nessa época, no século XII, os jovens, ainda mais os nobres, com 12, 13 anos, iam se tornar cavaleiros. Tinha uma região na Espanha, chamada Zamora, que é uns 300 quilômetros, mais ou menos, de Guimarães. Eles foram para ali, ele foi, né, e passou um tempo, até os seus 17 anos, mais ou menos. Nesse período, o pai dele faleceu numa batalha, Dom Henrique. E a mãe começou assim, digamos, reger essa região norte aqui, né, que seria a Galícia, para o rei espanhol. Era uma pessoa muito difícil. Já o pai é uma pessoa do bem, né? Quando esse menino voltou para a região de Guimarães, né, ele descobriu que estava tudo mudado do que ele tinha visto quando ele tinha nascido. E então estava muito complicada a situação. Resumidamente, entre os fatos que aconteceram, ele juntou um pequeno exército e foi lutar contra a mãe. Foi aí que nasce Portugal. O filho briga com a mãe, vence a mãe, não mata, ela é exilada para Santiago de Compostela e ele começa o reino de Portugal. Então, Guimarães é uma cidade muito histórica, tá? É uma cidade que carrega isso. Ela tem o primeiro castelo português. O Castelo de Guimarães é um castelo belíssimo, que está com praticamente toda a sua estrutura ainda preservada. Então você pode entrar no castelo. Sendo que tem um detalhe importante para se situar. Guimarães, né, mesmo quando era domínio espanhol, sempre foi cristã. Sempre. Então, os castelos, né, nessa região que era sempre cristã, que os mouros não conseguiram, né, atingir, eles tinham características próprias. Os castelos normais, construídos pelos mouros, tanto em Portugal como em Espanha, eles possuíam ameias quadradas. Ameias é a parte mais alta da muralha, e sendo quadrada é o padrão mouro árabe. Os castelos cristãos são piramidais, apontados para o céu. É uma característica. E em Guimarães tem esse castelo, é um castelo desde o século X, tá? E depois, no século XII, foram morar esses nobres lá e tal.
Então, assim começou Portugal. Então, Guimarães é muito bem preservada. Ela ganhou, há poucos anos, como capital europeia da cultura. Na Europa, escolhem uma cidade, né, por ano e tornam essa cidade a capital europeia da cultura. Por quê? O que é ser a capital europeia da cultura? É você levar todas as manifestações de arte para essa cidade, fazendo com que ela receba artes plásticas, música, escultura, todas as formas que existem de arte são encontradas nas capitais europeias da cultura. E Guimarães preserva isso. Ela tem todo o centro histórico preservado. Então, é uma viagem no tempo. Você visitar Guimarães é você encontrar, digamos, o melhor da Idade Média. Então, é uma experiência fantástica de cidade para se visitar. Próximo de Guimarães, tem uma cidade grande. Aqui, olha, o Jeff, olha, esse é um guia da Argentina que está falando ali. Ó, quantos quilômetros de Lisboa? Guimarães são cerca de 400, quase 400 quilômetros, 360, 400 quilômetros, tá? Aproximadamente de Lisboa. Não dá para ir de Lisboa. Não é conveniente fazer. Não, muito longe. Você sabe que é longe. Apesar de dois motivos que eu digo que não vale a pena. A estrada pode ser boa, mas o limite é 120, você não consegue andar mais que isso. E olha o tempo que você vai ficar numa estrada que bate e volta, melhor ficar lá. Já no caso de, olha, realmente, do Porto fica muito fácil, né? São 50 quilômetros, então você rapidamente chega ali. Daí você pode fazer bate-volta. Tá? E Guimarães vale a pena visitar porque você vai encontrar mesmo as origens de Portugal. Tá? Existe ainda um pedaço original da muralha que existia, era uma cidade totalmente muralhada, como o próprio Dmitri esteve em Óbidos, é naquele estilo, só que padrão cristão, e ela tem muito menos, né? Ela era maior do que Óbidos em área, só que a muralha, boa parte, foi transformada em edifícios. Tá? Eles pegaram as pedras da muralha para transformar em edifícios. Bom, então é uma cidade que vale muito a pena ir. Muito perto de Guimarães tem Braga. Braga, daí, é uma cidade que tem muita história. Essa é uma cidade que é muito mais antiga. Como nós falamos há pouco, Guimarães, ela tem a sua fundação em torno do século IX, X de Cristo. Agora nós estamos falando de Braga, é uma cidade do tempo dos romanos. Quem fundou Braga foi o Império Romano. Então, os romanos deram o nome de Brácara Augusta. Era o nome que o imperador Augusto deu à cidade de Braga. Então, é uma cidade milenar, né? E que possui algumas características próprias. É hoje conhecida, hoje, eu digo hoje, nos nossos tempos, né? Uma cidade com igrejas. Então, tem mais de 40 igrejas católicas monumentais. Não é uma igrejinha daquela que pequenininha e tal, não. 40 igrejas gigantes. É como tem Salvador ou várias cidades que tem essas igrejas muito grandes. E uma mais bonita que a outra. Então, é muito voltada para o turismo religioso. Só que, ao mesmo tempo, é uma cidade muito urbana, que tem uma infraestrutura gigantesca, e fica totalmente independente do porto, apesar de estar próximo do porto também, cerca de 50, 60 quilômetros, tem toda a sua estrutura própria, e ela está só 50 quilômetros da divisa com a Espanha. Então ela faz muitas relações com o território espanhol. Tá? Sendo que Braga, além disso, tem muita riqueza. Ela é uma cidade, por tradição, né, desde sempre, a cidade dos construtores. É a cidade onde as grandes construtoras portuguesas, que estão pelo mundo, não só aqui, como pelo mundo, muitas delas têm origem em Braga. Então, a cidade é toda urbanizada. É um interior, você chega ali, nossa, parece que você está numa vida de Lisboa, aquela grande, né, tem tudo. Então, tem essa característica. Lá tem também um ponto que vale a pena sempre destacar, que é o Bom Jesus de Braga. Eu vi aqui rapidamente uma pergunta do guia argentino. É uma cidade que tem em volta de 110 mil habitantes. E hoje
tamanha a sua importância atualmente, né, de Braga, ela é considerada a terceira maior cidade portuguesa. Então, essas principais são Lisboa, a primeira, a capital, né? Porto, a segunda, a terceira, Braga. Coimbra está em quarto. Tá? Coimbra perdeu muito ao longo do tempo. Depois vamos falar já em seguida, mas Braga tem um ponto que eu queria destacar, que é o Bom Jesus de Braga. É um monumento religioso, religioso dedicado à vida de Cristo. Então você tem todas as passagens da Via Sacra, né, com estações em tamanho natural, é muito bonito. Então, tem uma escadaria em Braga que lembra aquelas cidades de Minas, como Ouro Preto, aquelas cidades que tem aquelas estruturas em pedra-sabão, aqui em pedra granito, e é de uma qualidade sensacional. Sendo que, uma coisa que é curioso falar para as pessoas é que tem uma característica entre sul e norte, que destaca bem de uma maneira geológica. Aqui se fala o seguinte, né, em Portugal, mas isso, claro, quem fala é quem é do norte. Na região norte do país tem muito mais granito, uma pedra dura, excelente para fazer castelos. Os principais castelos que existem na Europa muitos deles são de granito. Em Lisboa, os castelos ou levaram granito do norte, ou tem muita coisa de calcário. Então é uma pedra porosa. Ela vai aos poucos, sabe, estragando mesmo. Então eles fazem uma comparação do povo português, que é o seguinte: quanto mais ao norte, é o pessoal mais rígido de caráter, e no sul é mais festa. Então o pessoal é mais forte a pedra. É uma coisa que coloca aqui. Olha, eu vi aqui uma pergunta, desculpe, olha, é possível fazer um roteiro em Braga e Guimarães por um dia? É possível. Por quê? Primeiro, você vai gastar 30 minutos para sair do Porto e ir para Braga ou para Guimarães. Guimarães e Braga são 15 quilômetros de distância entre as duas. São cidades vizinhas. Então, facilmente você consegue visitar as duas. E outra coisa é que você consegue também ter uma das melhores gastronomias do país. Tanto em Braga como em Guimarães, eles fazem parte da região do Minho, tá? Minho é o nome do rio que separa Espanha de Portugal pelo norte. Então, nessa região, é característico o bacalhau com broa. São postas de bacalhau que são feitas no forno ou assado na brasa e levam uma camada de milho, então formam uma crocância na parte superior. O Dimitri, ele não gosta de bacalhau ainda, e já está marcado, nós falamos na última live, na próxima vez ele aqui, ele vai ser um grande conhecedor de bacalhau e vai gostar, eu te garanto. Vamos. Então, eu diria que essas três cidades, três regiões, no caso, o Ouro é uma região, né? São várias cidadezinhas. Braga e Guimarães, três cidades que complementam uma qualidade grande visitar a cidade do Porto. Entende? Sendo que tudo depende do tempo que você tem aqui para poder fazer a sua viagem. Se você tem pouco tempo, faça essa opção de fazer Braga e Guimarães no mesmo dia. Você vai conseguir fazer, não é difícil. Uma coisa só que vale a pena alertar as pessoas é que assim, então tudo bem, você está no Porto, poxa, você tem um dia só ou 2 dias para fazer Braga e Guimarães. Uma coisa que é interessante, não existe conexão Guimarães-Braga. Ela tem 15 quilômetros, mas não tem conexão. Tem um trem, tem um ônibus. Então, você pode sair do porto de trem para Guimarães ou do porto de trem para Braga. Então, você praticamente vai ter que passar um dia em cada cidade, né? Assim, se não for de carro. Se não for de carro, ou alugado, ou personalizado, você não consegue. Aí uma vantagem se for com o apoio de alguém, porque aí você consegue realmente ver a cidade num dia só. Porque uma coisa que vale a pena lembrar, gente, quando você está na Europa, não importa se é em Portugal ou em qualquer lugar, o seu tempo é ouro. Porque então você tem que aproveitar o seu tempo. A ideia de ter um apoio personalizado de pessoas que estão ali para poder dar isso é justamente fazer com que você
aproveite melhor o seu tempo e você faça o que você quer fazer da sua maneira, né? Ou seja, o importante é buscar. É por isso que se fala, poxa, o turismo personalizado. O turismo personalizado, se é feito, né, à medida, consegue proporcionar o que você precisa, entende? E muitas vezes você fazer sozinho, você pode entrar em certos, eu diria, primeiro que você não vai conseguir encontrar sozinho as coisas, você vai demorar o dobro, o triplo de tempo, né? E fora que, dependendo da época que você venha, você está fechado o lugar que você queria ir, ou você não tem assim, a solução, né, completa. E um profissional que está ali pode te ajudar muito bem. Bom, eu diria que na região norte, até, né, a gente conseguiu ilustrar de uma maneira bem interessante para as pessoas. Uma coisa que teria, então, vamos começar a nossa viagem aqui nessa quarentena, descendo um pouquinho do Porto para a região centro. Existe uma cidade, né, na região centro, que é próxima do Porto, mas descendo cerca de 70, 80 quilômetros, que é a cidade de Aveiro. Essa cidade é uma cidade muito interessante, viu, Dimitri? Porque ela tem várias características. Uma delas é dita como a Veneza portuguesa. Veneza portuguesa. Porque tem os canais, como tem em Veneza. Porque aqui em Portugal, em Veneza, esses canais não têm muita profundidade, tá? E outra, assim, questão que se brinca aqui, não tem o cheiro ruim que muitas vezes tem em Veneza. Se você vai no verão em Veneza, você pode ter um cheiro ruim da água. Porque, infelizmente, ainda nos dias de hoje, vai um pouco de esgoto lançado, né, na água de Veneza. Um detalhe, esses canais de Aveiro, eles são de água salgada também. Eles estão 11 quilômetros do mar. Veneza está junto do mar. E em Aveiro você consegue ter toda essa harmonia, né, dos canais com a cidade, que fica uma coisa sensacional. Para completar essa beleza, que já é só de você ver os canais, é uma cidade, a única cidade portuguesa que faz parte de uma rota que foi criada há muitos anos, que é a Rota de Art Nouveau. Várias cidades da Europa possuem edifícios que são desse estilo, Art Nouveau. Uma que é mais famosa que não conhece, Barcelona. Barcelona é uma das principais cidades de Art Nouveau do mundo. Sendo que em Aveiro, como aqui em Portugal, não há muito o costume de você falar termos em inglês. Então aqui fala arte nova. Tira um pouco o glamour, né, de falar em francês, mas é a mesma coisa, tá? Tanto é que muitas escolas, faculdades de arquitetura de toda a Europa visitam Aveiro para ver essas características do estilo, né, de Art Nouveau, e outra característica que é muito interessante dessa região. Foi detectado há muitos anos atrás que essa região de Aveiro, ela possui um tipo de um argilo mineral que é muito, digamos, eficiente para fazer azulejos. Então, os azulejos, para quem não sabe, foram inventados pelos persas. E os persas trouxeram esses azulejos para a Península Ibérica, né? Os espanhóis e os portugueses começaram pegando o interesse, né, de fazer azulejo, foram com a sua criatividade começando a desenvolver as técnicas, cores, padrões, estilos, texturas diferentes. Os azulejos aqui em Portugal têm texturas, não são só cores, né? E em Aveiro é um dos grandes centros do país que produzem azulejos. Então, tem muitas obras. Você esteve no Porto. Lembra da Estação São Bento? Nossa, não tem como não lembrar, né? Lendas do mundo. Todo o azulejo que tem lá foi feito em Aveiro. Nossa, é uma obra de arte. Aquela estação Aquela estação é uma coisa fora do comum, né? Porque ali é representada toda a história dos transportes, né, no mundo, desde o tempo dos romanos, além do que conta um pouco da história de Portugal e também da história recente, no sentido dos agricultores.
esse país aqui, vale a pena falar disso também, é um país que entrou na Comunidade Europeia pouco mais, 30 e poucos anos, né? E antes disso era um país rural, um país muito simples, que teve o seu problema da ditadura e tudo mais. Mas eu, por exemplo, recebo clientes aqui que vieram há 40 anos a Portugal e é um país completamente diferente do que era, entendeu? É muito curioso de mostrar uma região para quem, nossa, isso aqui não tinha nada, né? E hoje tem uma estrutura gigantesca. Então é um país de origem do campo e quando entrou na União Europeia, na Comunidade Europeia, como fala aqui, eles começaram a receber mais valores, até hoje Portugal recebe, né? Os países mais pobres recebem apoio de Bruxelas, né? Digamos, em geral, porque precisa assim, de mais apoio. Então, essa questão dos azulejos é muito vista em Aveiro, e consegue, né, ter uma visão completa da origem desses azulejos. Outra situação que tem em Aveiro, que é única, é a porcelana Vista Alegre. A Vista Alegre é uma porcelana real portuguesa. Inclusive tem uma coroa na logo dessa porcelana. E essa porcelana, há quem diga que todos os nobres, reis e nobres do mundo inteiro possuem uma peça dessa porcelana. É uma porcelana de alto nível, que é feita em Aveiro, numa fábrica muito grande, né? E eles espalham pelo mundo inteiro. Mesmo no Brasil, quando eu morava no Brasil, há mais de 16 anos atrás, eu lembro, em Curitiba, uma peça Vista Alegre é uma pequena fortuna você comprar aí. Porque os detalhes, a pintura feita à mão, a porcelana nobre. Então, é uma marca portuguesa que está mesmo junto de Aveiro. Descendo um pouquinho mais, temos coisas geniais, gente, que é Coimbra. Coimbra, essa é uma cidade que, para muitos, dispensa apresentação, né? Porque muita gente já ouviu falar do nome Coimbra. É uma cidade que possui muita cultura. Ela, infelizmente, nos últimos tempos, ela não tem tanto apoio como outras cidades, ou seja, já foi capital do país, já foi capital portuguesa, e eu sempre gosto de expor essa situação para as pessoas. Vocês sabiam que teve 5 capitais Portugal? Não. Então, é uma coisa curiosa que vale a pena de saber. A primeira capital foi Guimarães, falamos um pouco, né, onde surgiu Portugal. A segunda, Coimbra. Certo? Depois de Coimbra, os reis foram para Lisboa, por questões estratégicas, enfim, era uma questão interessante viver em Lisboa. Depois de Lisboa, em 1808, teve a fuga da família real, né, de Portugal, para o Brasil. Antes de chegar no Brasil, a família real viveu cerca de 6 anos em Angra do Heroísmo. Angra do Heroísmo é uma ilha que é outra região portuguesa belíssima, que um dia nós poderíamos até falar das ilhas portuguesas, são ilhas paradisíacas, Madeira, Açores, mas em Açores, o Dom João VI, a Maria I, todos eles, a Joaquina, ficaram hospedados por 6 meses nessa ilha. Então até hoje você visita lá os Açores e está lá em Angra do Heroísmo, toda uma estrutura que foi montada para os reis que fugiram de Lisboa, considerada a 4ª capital. E a 5ª capital é o Rio de Janeiro. Entende? O Rio de Janeiro é a 5ª capital de Portugal. Então é importante saber essa curiosidade. E isso, Dimitri, é uma coisa que, quando você está aqui assim, passeando e vendo, né, belezas aqui e a história, né, ali viva para você, é muito importante esses detalhes e você conseguir linkar coisas que você aprendeu na escola sobre a história do Brasil e essa relação tão direta com Portugal. É muito legal. Coimbra, é lógico que a gente tem que falar também da faculdade, que é uma faculdade muito interessante, a Faculdade de Coimbra, porque ela é uma das mais antigas do mundo. Tá? Ela tem quase 800 anos. É das assim, universidades mais emblemáticas do mundo. E ela possui assim, um dos pontos fortes de uma visita nessa universidade, que é aberta ao público diariamente, uma universidade
como a gente conhece no Brasil. Aqui tem outros termos. Tem uma federal. Então paga para entrar. Aqui, em Portugal é diferente. Nas universidades públicas, o aluno paga, chama-se propina, é uma mensalidade. Mas é muito simbólico. É muito simbólico, paga, né, por mês, mas é normal. Eu fiz federal em Curitiba, não paguei nada, fiz engenharia civil lá, não se pagava. Agora aqui paga, é uma costume. Então, existe nessa universidade o que chamam de Biblioteca Joanina. É uma biblioteca do século XVIII que é sensacional. Ela tem toda uma estrutura em talha dourada. Como você viu quando esteve aqui nessas igrejas fantásticas, ela tem, imagine livros em estantes, todas com talha dourada. Ali tem livros dos mais antigos e tradicionais, como a primeira edição dos Lusíadas, livros assim, extraordinários, né, da literatura portuguesa e internacional. Então, é uma loucura. Tá? Para você ter uma ideia, você pode ficar lá 20 minutos. Você, com hora marcada, já é assim. Você fica 20 minutos e daí entram cerca de 20 pessoas, sai, é uma que é importante quando se visita essa universidade. E ali, sabe, existem muitas tradições antigas, né? O professor, ele é tratado com muita reverência nessas universidades, né? E no caso de Coimbra, é onde foi criado o capa preta, né? Os trajes, né? As meninas e os rapazes com roupa preta e uma capa, e essa capa, por dentro, eles bordavam os locais. No curso que você vai fazer, você vai ter, portanto, visitas acadêmicas e tal, e é costume que você vai na cidade de tal, você borda, você vai viajar para outro país, você borda o logo do país, a bandeira do país. Então é uma tradição, e vive de muita tradição essa cidade. E é conhecida como a cidade dos estudantes, tá? Porque, apesar de ter 2 ou 3 universidades, sendo a de Coimbra a mais famosa, tem uma concentração de estudantes do mundo inteiro muito grande. Ainda é muito importante. Você fazer um curso em Coimbra ainda é um destaque muito importante para a Europa como para todo mundo, sabe? E portanto, é uma cidade que requer assim, uma atenção que vale demais a pena. Vale demais a pena. Você também tem uma gastronomia diferenciada, você tem também paisagens bonitas. Uma coisa curiosa, todo mundo sabe aquela música, né? Coimbra, tradição. Esse é um hino internacional português, mas é uma música dedicada a Coimbra, que a Amália Rodrigues cantava. E tem um detalhe, que é uma curiosidade que, para quem está assistindo a gente, muitas vezes já ouviu, né, a música. Quando ouviu essa música, no Brasil mesmo, teve intérpretes brasileiros que cantaram. Então fala lá, no certo momento, Coimbra do Choupal. Choupal significa bosques. É uma cidade que é muito verde, os parques, entende? E esses bosques e esses parques eram os locais em que Inês de Castro e o Dom Pedro I, de Portugal, se encontravam, assim, naquela história do impossível, né? Eles se encontravam em separado, escondidos, né, do rei, esse amor impossível, que ela era espanhola e ele português. Bom, então Coimbra tem muitos encantos e tem muita tradição. Você consegue ver ainda costumes e tradições portuguesas que muitas vezes nos grandes centros já não se vê. Tanto no jeito de ser, da população, costumes. Tá? Outra coisa, então, nessa nossa viagem, é muito importante falar desse destino que eu vou falar agora. Mesmo para quem não importa a religião que a pessoa tenha, que é Fátima. Fátima você pode ver, é um local maravilhoso. Olha aí, maravilha. Que é do centenário. Exatamente. Olha, vou te falar, viu, Dimitri? O ano do centenário, né? Agora já vai fazer 3 anos.
O que acontece? Fez 3 anos, né? Veja, foi uma coisa impressionante. Em termos estatísticos, Fátima recebe por ano em torno de 7 milhões de pessoas, quase a população inteira de Portugal, no ano todo. Distribuído, né, ao longo do ano. No centenário, ela recebeu 10 milhões de vezes. Sendo que eu estive lá, né, com 2 grupos, realmente parou aqui o país para ir para lá, e muitos turistas, foi uma coisa incrível que houve, né, nesse centenário. E ali é um local diferente. Você sentiu e cada um sente da sua forma. É um local que todo português que é católico, né, que é mais de 90% do país é católico, vai uma vez ao ano, Fátima, para recarregar as energias. Veja, cada um tem a sua forma de entendimento, mas é algo diferente. Você sente uma energia que não dá para explicar, certo? E o mais interessante, dos outros destinos católicos que tem pelo mundo, ali você consegue sentir essa energia pela simplicidade. Sim. É tudo clean, não tem ostentação de ouro, não tem nada. É muito simples, muito calmo. Há aquela energia tão positiva, tanto ali, na Cova da Rainha, onde tem o santuário, como também na casa dos pastorinhos, que estão preservados, está tudo preservado, né? E é uma coisa que é importante também falar, mesmo para quem acredita ou não, essa situação de vestir Fátima não é porque as crianças viram e construíram aquilo, não. Teve quase 80 mil testemunhas. Aconteceu um milagre nessa cidade, que é o milagre do sol. Ou seja, na última aparição, né, em 13 de outubro de 1917, além, as crianças viram Fátima. E aconteceu um fenômeno que, veja, em 1917 já tinha ocorrido, por exemplo, eclipses, né? Já sabia que tinha eclipse. E ali 80 mil pessoas viram o sol balançar, né? O primeiro que estava muita chuva, né? Esses são relatos das pessoas que participaram disso. De repente veio o sol, tudo bem. Só que o sol veio e balançou. Não foi só um eclipse que você fecha e fica escuro. Não. E isso tem relatos incríveis, né? Que realmente fez com que todos acreditassem. Houve alguns milagres. Existe um local em Fátima que eu gosto de levar as pessoas, que chama-se o museu. É uma coisa muito... Como é que eu vou te falar? Tem gente que não gosta, tem gente que... Eu respeito isso. Só que existe um museu 4D. Esse museu 4D em Fátima chama-se O Milagre de Fátima. Por que eu acho legal e levo as pessoas lá? Eles transportam você para dentro das aparições. Então você consegue sentir o que estava acontecendo. Entende? Então ajuda muito no entendimento. Além do que proporciona entender o cenário do mundo. Nessa altura a gente estava durante a Primeira Guerra Mundial. Era um cenário bastante complicado no mundo todo. E Fátima, você sente essa energia, né, que realmente não dá para explicar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu trabalhei 10 anos com turismo. Eu já levei evangélicos, muçulmanos. Eu levei uma vez uma família de Dubai, árabe. Queriam conhecer Fátima. Ali eu descobri que Fátima, por ele, é um nome árabe. Fátima é muito comum nesses países árabes terem... a pessoa se chama Fátima, sabe? E, inclusive, existe nesses países árabes a mão de Fátima, que é uma mão com olho, mão de Fátima. Então, assim, por que eu recomendo todos irem? Porque você acaba vendo o entendimento da história do mundo. Porque não é só a questão religiosa que está em jogo, certo? Ir a Fátima é você presenciar algo que aconteceu, né, comprovadamente, e você entender o porquê aconteceu. E como eu lhe falei, ali você vai ouvir você vai sentir, na verdade, pela simplicidade. É tudo muito clean, muito calmo, e essa energia
cada um sente a sua forma. Eu tive uma vez um episódio, que eu me lembrei agora, uma família de evangélicos, sabe? Por isso que eu falo, não existe religião. Nesse momento você está no local, que claro, é sagrado, mas eu vi um senhor, né, da família evangélica que começou a chorar copiosamente. Teve essa reação, entendeu? E isso é muito de cada um. E é por isso que eu respeito quando as pessoas vão. Ah, olha, ele tá com um pouco de eco, né? Eu vou tentar tirar meu. Melhorou, gente? Melhorou, olha, obrigado. Às vezes acontece no ouvido. Obrigado. Então, Dimitri, essa questão de Fátima ou qualquer religioso no mundo é muito. Mesmo que a pessoa não seja católica, é importante você porque você vai entender da história do parte da história de Portugal, Fátima, sabe? Como faz parte dos locais santos. Olha, eu vejo um grande amigo aqui da Itália, o Juliano, que é o melhor guia da Itália, está aí. Ele vai muito no Vaticano. Se você perguntar para ele, é mesmo. As pessoas devem para poder entender a história de um país. Tá? Se você não é religioso. Então, mas não é o meu, Dimitri. Não é o meu, Maurício. Deixa eu tirar aqui. Veja se. Olha, obrigado, Maurício. Olha, melhorou? Tá melhor. Tá melhor, Maurício? Fabiola, como é que tá? Desculpe. Não sei se consegue ouvir. Agora tá direitinho. Agora tá direitinho. Agora que melhorou, Às vezes esses fones de ouvido acabam não funcionando. muito obrigado, Tatiana. Então, certos destinos, né, aqui em Portugal, você visitar... ótimo, muito obrigado, Maurício. Esses destinos, né, não se pode rotular, né, aquilo é um destino religioso. Não. Claro, é um destino religioso se você é católico. Se você não é, aproveite para ir, para você ter o entendimento, né, desse país, dessa região, desse fenômeno que aconteceu, né? Ótima. Agora tá certo. Obrigado, viu, Maurício? E, portanto, isso faz parte de Portugal. Portugal é um país que, se você pegar todos esses pedacinhos dessas cidades, você vai conseguir entender o que é esse país, né? E vai poder até, com certeza, a pessoa vai dar mais valor. Nossa, como é que pode, né? Tanta coisa num país tão pequeno, né? E Fátima é uma experiência única. Assim, é algo que você não consegue passar. É algo que a gente não vai conseguir explicar. Assim, não, é assim, não. Você chega lá, você vai sentir, você vai se impactar, você vai participar daquilo, entendeu? Então vá. Não, tem que ir. Sabe, eu vou te falar, Dimitri, em Fátima, você tem... Olha, eu vou contar uma experiência que a gente faz lá, que eu recomendo muito a gente fazer. Só que às vezes a pessoa não consegue chegar nessa experiência se for sozinha, que às vezes é difícil mesmo indo sozinho. Existe um local ali que foi criado há pouco tempo atrás, cerca de 10 anos, ou pouco mais que isso. Eles criaram, talvez o Dimitri não tenha ido, não sei. Eles criaram um doce chamado Coração de Fátima. Não sei se você já ouviu falar disso. Então quando você vier de volta, eu vou te levar lá, você vai experimentar o Coração de Fátima. É um doce que foi criado para simbolizar, né, Fátima. É um coração folhado com um creme. Lembra, né, o pastel de Belém, mas não é. E ele é todo assim diferente. Ele tem assim uma cruz embaixo, ele tem assim toda uma forma diferente de fazer. Então é uma coisa que vale a pena experimentar quando for, né? O Coração de Fátima. E Fátima, assim, hoje, atualmente, é um local que tem muita estrutura. Tem pessoas que às vezes querem ficar uma noite lá. Por quê? Uma coisa importante de se falar e uma dica genial. Por quê? Em Fátima, das melhores coisas que tem para fazer, além de toda essa energia que você vai receber indo lá durante o dia,
é participar da procissão das velas, certo? Veja, no caso da nossa empresa, como a gente já sabe dessa situação, a gente dá essa oportunidade para as pessoas. Nós falamos sempre dessa procissão, porque é uma coisa linda. Todos os dias ocorre. Então, é uma procissão com velas acesas à noite, e dentro ali do espaço do santuário sai a imagem e se faz essa procissão. Para quem quer assim fazer, a gente, claro, nós fazemos assim. Se quiser fazer bate-volta de Lisboa, dá para fazer, não tem problema, porque é perto, dá 120 quilômetros, Fátima de Lisboa. Então, a gente faz assim, a gente coordena com a pessoa, né, se quiser fazer a procissão, em vez de sair 9 horas da manhã, que é o normal, né, para fazer um passeio lá, saímos mais tarde, só descansa um pouco mais esse dia e fica até mais tempo, porque a procissão começa normalmente 9 horas da noite, depende da época do ano. E daí, depois disso, volta, se vai chegar 11h30, meia-noite em Lisboa, mas é uma coisa que, para quem é católico, tem que fazer, gente. Isso é uma coisa que é diferente. Marca mesmo, né, assim, na vida das pessoas participar dessa experiência, tá? E eu recomendo demais. E depois são os detalhes. Olha, uma coisa que existe ainda em Fátima, tá? No caso em Aljustrel, que é 3 quilômetros quase da onde aconteceu as aparições, existe uma sobrinha da irmã Lúcia, que era a principal vidente. Não sei se o Dimitri teve a oportunidade de conhecer. Chama-se... Olha, isso, mas eu vou te levar na outra vez e você vai ver. A gente vai. Ela tem 99 anos. Ela completou agora 100 anos. Olha, senhorinha, que ela era sobrinha de Fátima, desculpa, de Fátima, da Lúcia, né, que foi a última, porque dos 3 pastorinhos, a Lúcia, ela viveu até 97 anos, morreu em 95. Essa senhora que é viva ainda hoje, ela era criança e ela ia, por exemplo, nos conventos onde Lúcia estava, ela ia com a família de Lúcia visitar, né? Porque ela praticamente assim morreu de velhice. E ela está em frente à casa de Lúcia e é possível, ela é um doce assim de senhora, ela está ali para receber nada, mas para dar carinho para as pessoas. Então, você chega lá, né, Dimitri, para assim, cumprimentar a senhora, né? Ela pega a sua mão e dá um beijo. É uma coisa inacreditável. O olhar dela assim, é incrível. E ela está ali para justamente fazer o bem. Não aceita uma gorjeta, um dinheiro nenhum. Atenção, é mesmo para fazer o bem. E ela, né, representa ali ainda, e graças a Deus que está viva ainda e tem saúde, mas para você ter assim, uma ideia do que é a emoção de você conhecer esse lugar. Então, é um lugar incrível, que tem muitas coisas que às vezes não são tão faladas sobre Fátima. Às vezes as pessoas pegam e vão a Fátima e querem passar em várias cidades. Eu não vejo mal nisso, sabe, Dimitri? Só que, isso você vai dedicar pouco tempo a Fátima. E é uma cidade que tem muito para fazer. Só que, normalmente, as empresas turísticas querem... Eu, quando converso com meus clientes, eu explico, olha, quer fazer Fátima ou quer fazer... Olha, o senhor Maurício conheceu a sobrinha, a Dona Maria dos Anjos, e ela é viva ainda, seu Maurício, e graças a Deus com saúde. Exatamente. A Dona Maria dos Anjos. O seu Maurício que está nos acompanhando, ele já conheceu ela, pelo jeito. E é uma coisa incrível, essas sensações. E essas experiências que se pode passar em Portugal é algo que com certeza vai marcar. Porque, além dessas experiências que nós falamos, né, já vi que temos pouco tempo novamente, tem a questão que vai marcar a questão gastronômica, né? Porque temos locais, no caso de Fátima também tem um restaurante Tia Alice, que é um restaurante maravilhoso, que tem um bacalhau com camarão e molho branco que é diferenciado. Então, com certeza, visitar Portugal hoje, com a estrutura que existe, é algo que vai marcar a sua viagem e você vai se surpreender. Porque normalmente as pessoas vêm para Portugal, vem fazer Itália e vai fazer Portugal. E quando passa por aqui, acaba por se arrepende de não ter botado mais tempo na viagem. Verdade, sabe? Mas uma coisa que eu recomendo para as pessoas é assim, venha conhecer a Europa, mesmo que você já veio para Portugal e foi em
em poucas cidades, aproveite ou na ida ou na volta para o Brasil, passar para Portugal, porque é bom, é conexão fácil, né, para o Brasil, para você conhecer essas coisas diferentes, esses locais que são muito interessantes e participar dessas experiências aí que existem, tá? E a cidade já está com uma estrutura já muito boa já também. Muito Boa. boa. Hotéis de todos os níveis, 5 estrelas, 4 estrelas, todos os níveis, bons restaurantes, tá? Já tem assim uma estrutura. É que assim, as pessoas, né, às vezes falam, ah, eu vou em Fátima e porque ouvem falar na internet ou algum lugar assim que não é bom para comer. Não é bom se você não conhece. Claro, é a mesma coisa. Se você for em Aparecida, provavelmente muitos dos restaurantinhos próximos da catedral não são tão bons lá em Aparecida, São Paulo. Mas quem conhece vai lá, consegue levar no lugar bom, entendeu? Então, essa questão do bom ou ruim depende do conhecimento, né, do lugar. Essa é a grande questão, porque você acaba querendo fazer uma economia. Ah, vou viajar sozinho. E Exato. aí você perde, às vezes você vai num restaurante caro que não é bom. Às vezes você perde o seu tempo, do seu dia, procurando um lugar e não acha, e não aproveitou, não vai conhecer a história, não vai conhecer. Então não vale a pena, gente. Não vale Então, a pena. e olha, Dimitri, você sabe, quando você faz uma viagem para um destino na Europa, por vários fatores, um deles, até a questão financeira. Você, olha, eu penso que a maioria das pessoas vai viajar para um destino, né? Provavelmente ela não vai voltar nesse destino, ela já vai querer conhecer outro. Então, vá para um lugar com alguém que seja capacitado para lhe passar a informação, porque vai valer muito a pena. Você vai fazer muito bem feito, vai sair satisfeito, feliz e poder, opa, eu conheço Portugal. Isso é uma coisa que vale demais a pena e com certeza isso é olha, um trabalho que você faz, né? Assim, orientando as pessoas aí, ajudando, né, a organizar essas viagens. Nós aqui também, dando total apoio, dando informação. Veja, Dimitri, é muito importante isso, nós passarmos essa informação das coisas para que as pessoas estejam tranquilas para poder viajar, tem segurança do que vai fazer. E isso eu sei que também você tem um trabalho ótimo aí com a sua agência, e por isso temos essa parceria para que possa trazer pessoas para cá, possam conhecer Portugal com qualidade. Conhecer de verdade, né? Porque conhecer só por estar não tem graça. O legal é você ir a fundo, você conhecer coisas que ninguém conhece. É muito chato você pegar, né, Dimitri, você, poxa, você acabou de vir de Portugal, por exemplo, daí chega um colega seu lá no Rio de Janeiro, olha, você foi em tal lugar? Ixi, não fui. Pô, é chato, né? Você pensa que conhecia Portugal, de repente conhece parcialmente, né? Quando você não tem essa estrutura, mas legal, que bacana. Eu mesmo vou ter que voltar para poder ir em outras partes que eu não fui ainda. Sim, vamos combinar aí futuramente. Aqui as coisas vão começar a abrir, sabe? E, portanto, está agora, hoje, o primeiro-ministro francês também já está a falar na abertura lá, da França. Portugal está tudo a funcionar. Por exemplo, hoje, se eu quiser ir até a Espanha, ainda não posso, mas daqui a pouquinho já vai dar. Abrindo as fronteiras também com a Espanha, que é o único país que faz conosco, tudo vai Vai normalidade. fluir. Está tudo aberto, viu? Restaurantes, museus. Hoje, quem tem essa condição, né? Português que mora aqui ou estrangeiro que vive aqui, que pode fazer férias, já pode fazer as férias. Já está podendo normalmente, os hotéis abertos. O tempo está acabando. 30 segundos. Ô, Glória. Muito obrigado. Muito obrigado a participação de todos. A gente vai fazer a parte 3 porque não dá para falar tudo. Então, Tá ótimo. Grande fiquem abraço. tranquilos que a gente continua o nosso bate-papo depois, com mais informação para vocês. E foi um prazer estar com vocês novamente. Um abraço. Tudo de bom, Dimitri. Um abraço.